Fala galera, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje trago a segunda parte do manhwa em que o protagonista foi traído por sua namorada e voltou no passado, se tornando assim extremamente overpower. Lembrando que o nome do manhwa vai estar na descrição e nos comentários fixados, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. No último capítulo, nosso prota estava prestes a ser atacado por uma zumbi, até que a Yan Yui lança uma faca no peito da zumbi, imobilizando por um tempo, e salvando assim a vida do nosso prota no processo. Então, mesmo ferida, a zumbi tenta se levantar. Logo, o prota se prepara para finalizá-la, e fala que é inútil esfaquear o coração, pois se você quiser matar um zumbi, você precisa destruir os cérebros, decapitando assim a zumbi com grande estilo. A Yan Yui, vendo isso, pensa e tem a ideia de que o prota é incrível, mas o considera um pervertido por estar sempre indo atrás dos zumbis do sexo feminino, e pergunta qual é o problema do prota. Enquanto isso, nosso prota pensa que na sua vida passada, essas duas se tornaram o time mais forte em Rosa Sangrenta. E explica que a de vermelho se chama Yan Yui, uma atiradora de nível 8 extremamente mortal dentro do seu alcance. A de branco se chama Duan Mui, uma bióloga de 6ª categoria capaz de controlar monstros. E enquanto nosso prota continua procurando a pedra azul no meio do pescoço da zumbi, ele continua pensando e se lembra que a Rosa Sangrenta estava dentro da base número 3 e essa base era considerada indestrutível. E teve até mesmo uma partida amistosa contra elas no futuro. Então Yan Yui mostra algo para o prota e pergunta se é isso que ele está procurando. Nosso prota então pergunta aonde eles acharam esse cristal prateado e pensando fala consigo mesmo que esse é um pedaço de cristal. Logo a Yan Yui aponta para a Mui e fala que a Mui sabe muito sobre isso e que foi ela quem encontrou o cristal. Fala galerinha, como o nome das duas é um pouco complicado, eu vou estar simplificando a partir de agora. Ou seja, a de cabelo azul vai se chamar Azul e a de cabelo vermelho vai se chamar Ruiva. Logo, a Azul explica que estava apenas estudando o cristal. Então, a Ruiva faz uma proposta de aliança ao nosso prota, e nosso prota, pensando, ele fala que nunca imaginaria que a deusa da guerra faria uma proposta dessa a ele. Logo, a Ruiva pergunta a Azul o que ela acha dessa proposta. A Azul fala que para ela está tudo bem, pois julgando pela aparência, o prota parece ser uma boa pessoa. O prota então começa a pensar, e na opinião dele, para ser sincero, ele acha que para se vingar, ele precisa formar uma equipe sem elas. A Azul então se dirige ao prota e fala que agora que concordaram em se aliar, elas poderiam se trocar. A Ruiva então concorda e fala que o prota é um idiota por estar as encarando por um bom tempo. E finalizam falando para o prota esperar lá fora e para não espiar elas. O prota concorda e diz que vai encontrar mais zumbis para poder matar. Após se trocarem, a Ruiva pergunta ao prota se ele sabe como aquelas pessoas se tornaram um zumbi e se existem outros zumbis no banheiro. O prota fala que não sabe e a única coisa que ele sabe é que existem muitos zumbis pelo lado de fora. A Ruiva então pergunta se isso significa que o mundo exterior está cheio de zumbis e fala que devem encontrar um lugar seguro e esperar o resgate chegar. O prota fala que não há lugar seguro por aqui e que existem zumbis por toda parte e eles estão evoluindo o tempo todo. Logo, a Ruiva conclui que se os zumbis podem evoluir, isso significa que eles também podem. Do lado de fora, o prota se apresenta falando que seu nome é Yang Fan e que ele pode ajudar elas a evoluir, mas ele tem 3 condições. A primeira é que elas devem ouvir as ordens dele. A segunda é que ele não precisa de lixo e que elas devem seguir ele e dar todos os cristais que elas encontrarem. A terceira e última é que os traidores morrerão. A Ruiva então pergunta a Azul o que ela acha. A Azul então fala que pelo que ela ouviu, ele está dizendo a verdade e acha que ele já evoluiu, caso contrário, como ele poderia ser tão forte. A Ruiva então logo fala que acha interessante e pergunta como ele evoluiu. A Ruiva então fala que elas concordaram com as condições do prota e que vão seguir ele. Nesse momento, nossos protagonistas vão para a escola número 1. A escola estava infestada por vários zumbis, então a Ruiva pergunta, com tantos zumbis, para onde vamos?
O Prota então a responde, falando para ela não fazer tantas perguntas e apenas segui-lo e coletar os cristais. O plano do Prota era bem simples, ele iria usar a força para abrir caminho, ou seja, ele ia matar todos os zumbis que tivessem na frente dele. A Azul e a Ruiva ficam preocupadas e se perguntam se ele planeja lutar contra todos os zumbis sozinho. Assim o Prota se prepara para lançar seu golpe vertical. Dois detalhes legais de serem mencionados é que primeiro, esse é o primeiro zumbi, podemos assim dizer, macho que aparece nitidamente. E segundo, essa é a primeira vez que o Prota vai realizar um ataque vertical. Todos os restantes antigos ataques foram na horizontal, decapitando assim um monstro no processo. Com o ataque finalizado, o corpo do monstro foi separado em dois, de uma forma brutal. Depois dessa cena, o cristal azul cai no chão e a Azul percebe. Logo, ela se abaixa para pegar o cristal, pois esse é o trabalho dela. Logo, então, ela desenvolve uma teoria falando que este cristal parece vitaminas e minerais reprimidos de um corpo humano. Talvez seja por isso que eles se transformaram em zumbis. A Ruiva então pergunta a Azul se esse cristal pode transformar eles em zumbis. Então a Azul responde que teoricamente sim, mas ela precisa estudar isso mais profundamente para ter certeza. Voltando ao nosso protagonista, ele continua decapitando os zumbis um por um. Então a Ruiva pergunta por que ele precisaria coletar muitos cristais. Enquanto nossas protagonistas estavam muito impressionadas com o poder do Prota, elas foram surpreendidas por um zumbi que vinha por detrás delas. Zumbi esse que foi simplesmente estraçalhado por um Camaro amarelo. Saindo de lá um secundário que diz que foi o destino ter encontrado a Yan Hui nessas circunstâncias. Então a Ruiva explica que ele é o herdeiro da família Mumu Tian, o pretendente louco dela. O secundário fala que com ele ali, esses zumbis não terão a menor chance e pede para elas subirem a bordo de seu Camaro amarelo, pois ele vai tirar elas deste lugar terrível. A Ruiva fala que ele é um verdadeiro merda, enquanto a Azul apenas se pergunta o porquê ele está aqui. Voltando ao nosso protagonista que fez mais um zumbi e de base, ele pergunta o que elas estão conversando e que é para elas o seguir. A Ruiva então explica que aquele secundário é um cara muito irritante, pois ele se autoproclamava na escola de Príncipe Muna. Então, o secundário se dirige ao Prota e fala que ele tem boas habilidades e que está procurando um guarda-costas, e faz uma proposta que o Prota ir com ele, pois ele tem muito dinheiro e se caso ele aceitar, ele vai pagar o Prota. E complementa falando que caso o Prota não acredite nele, é só ele fazer uma verificação. O Prota pensa consigo mesmo que este rico herdeiro apenas o lembrou algo, que no futuro ele ficaria com pouco dinheiro para armas, comidas e outros itens essenciais. Até que, de repente, a Azul estava prestes a ser devorada por dois zumbis. Então nosso Prota, sem perder tempo, decapita os dois com um único ataque. E fala que o número de zumbis está aumentando. Parece que eles estão chamando muita atenção e devem se afastar de lá. O secundário com raiva chama o Prota de pobre bastardo, pois ele nem se incomodou em olhar para ele. E complementa falando que ele é importante, pois ele é o herdeiro da família Mu. E enquanto o grupo do Prota ia saindo do local, todos os zumbis corriam atrás deles. O secundário ficou lá sozinho, o que deixou ainda mais irritado, pois nem os protagonistas e nem os zumbis deram atenção a ele. Nosso protagonista estava completamente cercado, então a Azul viu algo e disse que definitivamente aquilo não era normal, e o Prota já sabia o que era. O Prota então fala que aquilo é um mutante de segundo nível. E se impressiona por já existir um monstro mutante que está evoluindo muito mais rápido do que ele. A Azul pergunta se plantas também podem ser zumbis. Nesse meio tempo, a planta começou a soltar pólens de suas pétalas. Pólen esse que estava sendo sugado pelos zumbis. Logo, o Prota grita para todos tomarem cuidado, pois esse zumbi de planta de segundo nível pode controlar outros zumbis de primeira linha. Ou seja, agora todos eles vão atacar juntos. Enquanto o Prota e a Ruiva atacavam freneticamente, o Prota se perguntava o que deveriam fazer, pois mais e mais zumbis estão chegando. Então ele grita de novo e diz para todos ficarem atrás dele, e que ele vai abrir um caminho na base da força.
até que uma zumbi cabulosa vai pra cima da Azul, e é surpreendida, pois a Ruiva mete o pé na cara da zumbi. O Prota, decapitando um zumbi sem fazer o mínimo esforço, pensa que isso sim é uma membra da Rosa Sangrenta, pois está lutando contra zumbis apenas com as próprias mãos e pés. E todos são surpreendidos nesse exato momento, pois o secundário aparece com o farol do carro ligado e buzinando, chamando assim a atenção de todos. O secundário fala que ele vai proteger a Ruiva e que ela não precisa se preocupar com nada. O secundário então pisa no acelerador e atropela todos os zumbis no caminho. Os zumbis não têm nem chance, quando batem no carro sai voando pelos ares. Logo o Prota grita, falando que agora é a chance deles e que eles devem entrar no prédio da escola e se esconder, garantindo assim uma entrada. Mas o secundário, ao entrar primeiro dentro da escola, ele tem outros planos. Ele tranca a porta, impedindo que elas entrem. Então a Ruiva e a Azul perguntam o que ele está fazendo. Então o secundário fala que só vai abrir a porta com uma condição: que a Ruiva fale que ela se tornará dele. A Ruiva, enfurecida com aquela situação, o chama de bastardo desprezível. Então logo o secundário começou a colocar um monte de ideia na cabeça, falando que ele veio aqui, nesta escola, só para ter certeza que ela estava segura. E mesmo depois de um ano, ela nunca quis sair com ele, mas decidiu sair com o nosso Prota, que o secundário chama de pirralho pobre. Logo são surpreendidas por uma manada de zumbis as perseguindo. Prota então a salva, decapitando todos os zumbis que estavam lá, e elas perguntam o que devem fazer já que não podem entrar. Prota grita, falando para elas entrar na porta dos fundos, perto da cafeteria. Então elas vão, falando para o nosso Prota, que novamente está cercado por zumbis, ter muito cuidado. O Prota agora está em uma situação complicada e fala que vai ter que acabar com o zumbi planta primeiro, ou então os números continuarão a aumentar exponencialmente. O Prota está dando tudo de si e agora ele se pergunta: como esse zumbi planta subiu para o segundo estágio? Logo ele tem uma ideia e diz que vai tentar isso por mais que seja arriscado. Nesse momento o Prota se aproxima da planta com o objetivo de finalizá-la com seu ataque vertical. Em outras palavras, com um único ataque dividi-la em dois. A planta então contra-ataca o Prota, numa velocidade surpreendente. O Prota então desvia do ataque e acerta em cheio o tentáculo da planta, ficando assim chocado, pois usando todo o seu poder ele só conseguiu machucá-la superficialmente. E complementa falando que em sua vida anterior os zumbis de segundo estágio só surgiram após uma semana inteira. Então ele se pergunta que será que seu ressurgimento desencadeou esta mudança repentina? Até que nesse exato momento a planta zumbi começa a vomitar esporos, que faz todos os zumbis se unirem em uma mente coletiva, fazendo com que todos os zumbis ataquem o Prota de uma única vez. Assim, quando o Prota estava prestes a ser finalizado, foi salvo por uma faca que perfurou o cérebro do zumbi. Então ele olha para trás para ver quem o salvou. Vendo nossas protagonistas, ele pergunta o porquê elas voltaram. Logo, a Ruiva fala que elas voltaram porque ele mesmo falou que não precisa de lixo. E que apesar de elas não serem tão fortes quanto o nosso Prota, elas ainda assim podem ajudar. O Prota então fica muito feliz, pois nessa nova vida ele pôde unir forças com as melhores de sua vida anterior. Olhando para o lado, ele pergunta à Ruiva se ela está ferida. Então a Ruiva fala que isso é apenas um pequeno arranhão feito por um zumbi antes, então ele não precisa se preocupar. A preocupação agora é matar o zumbi planta. A Azul então tem um plano de usar essa gasolina na planta para acender um fogo e queimá-la viva. Um plano esse que o Prota gostou muito. A Ruiva logo corre para enfrentar os zumbis e fala que protegerá o Prota enquanto ele realiza o plano. O Prota joga toda a gasolina em cima da cabeça do monstro. E por fim joga um isqueiro, fazendo a planta zumbi ser queimada viva e realizando o plano com sucesso. O Prota então agradece a Deus que foi apenas um de segundo estágio, e ainda bem que ele tinha as duas para o ajudar.
E finaliza falando que se fosse um de terceiro estágio, ele duvida muito que o fogo fosse capaz de fazer muito. O Prota então observa o cenário e percebe algo muito estranho, gritando assim para todos prenderem a respiração, pois este pólen pode fazer qualquer um adormecer. A Ruiva então fala que até mesmo os zumbis de primeiro estágio estão desmaiando. Passado um bom tempo, vemos novamente o secundário que se trancou dentro do colégio. Ele se pergunta onde a Ruiva está e será que todos eles foram derrotados pelo protagonista? Até que ele acha algo que o chama a atenção. Uma pétala vermelha da planta zumbi, porém quando ele vai pegá-la, a pétala se estende como se fosse uma lança, fazendo com que o secundário fosse literalmente empalado vivo. E assim finalizamos a segunda parte desse incrível Mauá. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, pois assim eu vou estar sabendo que você vai querer uma terceira continuação. Então é isso, valeu, fui e até a próxima.